Abrir aqui a gravação, ok. Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Ok aqui. Hoje nós vamos estudar no capítulo 7, nós estamos na segunda sessão, a lei do reino, mas nós vamos também fazer uma recuperação da terça passada, até de certa maneira me desculpando para quem assistiu na terça aula e não ficou gravado a última parte da sessão 6 e 7, houve uma falha de sistema, por isso que nós vamos hoje reestudar então novamente, lá no capítulo 7, no 1, no parágrafo 6 e no parágrafo 7, na página 121, e depois iniciamos na 122 a leitura de hoje. Essa recuperação ela é, então, para quem assiste as aulas gravadas, que é também sempre tão bem-vindo quanto quem está presencialmente aqui, e houve realmente essa falha no sistema, que eu não sei bem o que houve, mas ficou faltando, então, essa parte. E para a gente começar, então, a nossa aula, a nossa leitura comentada aqui, nós vamos fazer então essa nossa entrega ao Espírito Santo, que a gente sempre faz no início. Quem estiver ouvindo a gravação também pode nos acompanhar, porque o propósito dessa entrega é aquietar a nossa mente barulhenta aqui do ego, aquietar a frequência de nossas atividades externas, que a gente vem das nossas atividades externas, vem às vezes em muito frenesi, e com isso a gente agora faz uma respiração mais pausada e entrega ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprendizagem, para que ele utilize por nós essa nossa capacidade que nós fizemos para nos ensinar a nós reconhecermos a nossa essência, quem nós de fato somos em Deus. E esses estudos aqui todos nos direcionam para isso. E tendo agora colocado a nossa meta, que é estudar através do Espírito Santo, nós estamos então prontos e nós vamos então, como eu comentei há pouco, começar com a leitura lá nas dádivas do reino, no primeiro subtítulo, que é o último passo, no parágrafo 6, onde Jesus começa a colocar uma diferenciação entre pensar e criar. E ele começa com: pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és, e criar como ele é compartilhar o amor perfeito que ele compartilha contigo. Então, Jesus muitas vezes diz para nós pensar como o Espírito Santo, e o Espírito Santo pensa como Deus. O que Deus, qual é o pensamento que ele mantém por nós? Quem nós de fato somos, porque é isso que nós perdemos, a consciência de quem nós somos, quando nós tivemos aquele pensamento de separação. Aí introduziu-se uma dúvida na nossa mente e a gente perdeu essa capacidade de saber quem que nós somos. Mas Deus guarda esse pensamento e criar como Deus, que a gente sempre fala que o céu é criação, é compartilhar o amor de Deus em tudo. O Espírito Santo te conduz a isso, a essa criação, para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. Então, aqui já Jesus coloca a dificuldade que é trazer para nós os pensamentos
que se referem a Deus, o que descrevem o céu, não há como trazer isso com exatidão com palavras, mas tem como apontar para isso. E o Espírito Santo é ele que guarda para nós esse conhecimento do que isso é. Por isso que ele diz, no entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. Então, mesmo aqui no mundo separado, onde tudo é só percepção, que não há como conhecer, só perceber, ainda que o Espírito Santo tem algo a nos dizer. Então, nós estamos aqui no capítulo 7, 7. Deus não dá passos. O que o Espírito Santo tem a nos dizer? Então, Jesus diz que Deus dá o último passo. E aqui agora ele vem a explicar o que ele quer dizer com isso. Então, não é literal, isso é uma simbologia. Por quê? Porque Deus não dá passos, porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina porque as suas criações são imutáveis. Então, no céu não há ensinamento. O conhecimento, ele é compartilhado com todos, com toda a filiação. Então, Deus não esconde nada, ele não retém nada. Então, ele não ensina. E ele não dá passos também, porque tudo o que é criado no céu é completo e é eterno. Então, ele não é gradual. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. Ele é a única fonte criadora. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, quando aplicada a Deus, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. O que isso quer dizer? Deus é o Criador. E nós somos a criatura, nós somos a extensão dele, nesse sentido que ele é primeiro, e não no sentido temporal, não no sentido de que dentro do tempo Deus veio existir primeiro e depois o que ele fez. Fora do tempo, tudo é ao mesmo tempo. Mas ainda a criação, ela emana de Deus para nós. E não o contrário, não de nós para Deus. Nós não fizemos a Deus, mas Ele nos criou e não nós a Ele. É nesse sentido que Ele vem por primeiro. Ele é o Criador primeiro porque criou seus co-criadores, que somos nós. Nós, mente, né? Nós como filhos de Deus. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele e nem ao que ele criou. Então, o tempo, ele não se aplica a nada do céu, porque o tempo, ele só veio a existir após a nossa crença de separação. E a crença de separação, ela já é de um feitio nosso que nós fizemos fora da mente de Deus. Então, é aquele pensamento impossível. Então, é uma crença. E o tempo e o espaço fazem parte da nossa crença. Então, por isso que ele não se aplica nem a Deus e nem à nossa realidade. Então, o último passo que Deus dará, então, era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. Isso quer dizer que Deus é o Criador nosso. Ele era nosso Criador, Ele é nosso Criador e será para sempre. Ele é a fonte da vida para sempre. Então, Ele é o primeiro para sempre, fora do espaço e do tempo. Ele é a fonte de vida. Nesse sentido, então, que Ele é o primeiro. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo que é eternamente imutável. Então, isto não muda. Deus é o Criador primeiro, é dele que emana toda a fonte de amor, é dele que emana o poder de criar, e isso é eterno, isso é imutável. E nós, como
filhos de Deus, dentro do céu, criamos da mesma forma. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Então, as ideias de amor, os pensamentos de amor de Deus, eles aumentam à medida que são dados. E isso é imutável também. Por isso que eles aumentam por toda a eternidade, para sempre. Se tu percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Então, aqui, na nossa experiência de mundo dual, de mundo separador, isso não faz muito sentido para nós, na nossa experiência, porque aqui nós bloqueamos a criação do amor de Deus. Nós cortamos a comunicação do amor de Deus ao pensar separado de Deus. Não de fato, não cortamos de fato, mas na nossa experiência, sim. Nós bloqueamos a comunicação de Deus ao não repassar o amor dele. Cada vez que eu não estendo o amor de Deus, eu estou bloqueando a comunicação do amor de Deus. Então, por isso que é tão difícil, dentro da mente separada aqui, compreender o que no céu é conhecimento, o que no céu nem há como não conhecer isso. Também não conheces quem o criou. Então, quando eu não estou estendendo o amor, eu não conheço nem a mim e nem a quem me criou, nem a Deus. Deus não te revela isso porque nunca foi escondido. Então, como é que Deus iria se comunicar a mim novamente se, na verdade, ele nunca bloqueou? Então, como é que eu não estou sabendo? Porque eu coloquei um obstáculo. Não foi Deus. Deus não bloqueou. Nós ainda estamos em eterna comunicação de Deus. Só na nossa consciência é que nós não estamos recebendo essa comunicação. A nossa realidade ainda está em plena comunicação com Deus. Por isso que Deus não tem como revelar isso para nós, porque seria o mesmo que dizer que ele está falhando na comunicação, que ele precisa fazer ela novamente. Então, no céu não faz sentido, não há bloqueio. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é sua vontade compartilhá-la. Luz, quando fala no livro, é conhecimento. Então, ou os pensamentos de Deus. Então, os pensamentos de Deus ou o conhecimento nunca foi bloqueado. Por quê? Ou nunca foi obscurecido. Porque é a vontade de Deus compartilhar com todos. Isso é a extensão. O amor, ele não se contém. Ele precisa, para ser amor, ele precisa se estender. Ele precisa alcançar a todos e continuar sendo dado. E nisso ele aumenta. Então, isso é compartilhar. Como é possível que o que é inteiramente... Oi? Oi. Por isso que o foco do 100, na introdução, já é declarado, né? Jesus já declara que o foco do 100 é dissolver, desmanchar os bloqueios. Exato, não é buscar o amor, né? Não é buscar o amor, a verdade, e sim dissolver os bloqueios. Que obscurecem a experiência, né? Exato. Que obscurecem essa experiência direta com Deus, porque quando existem bloqueios, a gente não consegue receber esse amor na sua totalidade. É isso, é exatamente isso. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nós não precisamos buscar o amor, porque nós somos o amor. Se nós buscarmos o amor, essa própria busca está dizendo intrinsecamente que nós estamos separados do amor. Porque se nós buscarmos é porque estamos sem. Então, estamos reafirmando a separação. Então, o que o sem, lá na introdução, como a Flora bem lembrou, já nos aconselha, buscar o que está obstruindo essa consciência de nós. Então, nós colocamos alguma coisa que está bloqueando essa experiência. E esse bloqueio é essa crença de que nós nos separamos de Deus. Isso está obstruindo a nossa experiência de luz, de conhecimento. Então, buscar e remover. Como que se remove? O perdão do Espírito Santo remove esses bloqueios.
Nós os buscamos, assumimos a responsabilidade por eles e colocamos eles à disposição do Espírito Santo para dissolver. Isso traz de volta a memória de quem nós somos, a memória do amor de Deus que nunca parou de fluir para nós, mas que nós paramos de sentir porque paramos de passar adiante. Quando decidimos fazer algo à parte, além do reino de Deus, nós paramos de estender o amor de Deus. Nós fizemos algo próprio, que é esse conjunto desse algo que nós chamamos de ego, que é esse reino do ego. E esse isso vale bloqueio. A paz também, né? Isso também vale quando nós buscamos a paz, estamos bloqueando. Exato, estamos dizendo que não temos a paz, né? Então, buscar as condições que estão impedindo a nossa experiência de paz. O que está acontecendo que eu não estou em paz? Então, não buscar a paz em si, mas o que está impedindo essa experiência. Assim como buscar saúde. Por que eu não estou tendo saúde? Porque eu estou impedindo de ser saúde. Se aplica a tudo. Exato, né? É assim também. Ao invés de buscar a saúde, buscar o que está impedindo de eu ver a minha integridade como filha de Deus. Só completando, então, a última frase desse subtítulo. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Então, como que Deus vai nos ensinar o que é amor se Ele nunca parou de dizer isso a nós? Como que Ele vai dizer como voltar à integridade, à saúde, à alegria, ao bem-estar, se Ele nunca parou de oferecer isso a nós? Então, Deus não tem como ensinar isso a nós. Mas nós sim precisamos reconhecer que não estamos recebendo isso, porque não estamos sentindo isso, e aí levamos esse nosso pensamento, que acredita que está separado para o Espírito Santo. Quem vai fazer isso por nós é o Espírito Santo, nem somos nós. Nós só precisamos assumir que isso está em nós e tomar essa consciência, assumir, esse é o primeiro passo e o único que a gente precisa fazer, e aí largar esse pensamento para a purificação ou para a cura do Espírito Santo. Inclusive, hoje nós vamos continuar agora, vai se seguir esse tema, que é maravilhoso, que é libertador mesmo, que é a lei, ele está sob o título da Lei do Reino, que é o subtítulo 2 aqui da página 122. E ele começa falando de cura, só falando, antes de começar a leitura, quando Jesus fala de cura, Jesus sempre fala da causa, nunca do efeito. O corpo é efeito. Então, curar é mudar a mente, é curar a mente. Lembrando que a nossa consciência está fora da mente, mas nossa mente está doente pelo que ela projetou aqui no mundo. Pelos reflexos que nós sentimos aqui, nós sabemos que a mente está doente. Então, ele vai começar a falar aqui de cura. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus e, devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Então, no céu não há cura, porque não há doença. Mas aqui, no mundo separado, a única coisa que se assemelha a amor é curar. Porque o oposto de curar é a doença, o oposto de amor é a doença. Então, curar a mente do pensamento de que ela está bloqueando, ou que ela está fora do reino de Deus. Isso precisa ser curado. Tudo mais é efeito disso. Então, essa crença de separação, isso precisa ser curado. E a cura, esse pensamento que traz essa cura, ele reflete o mesmo sentimento de amor dos pensamentos de Deus. É a coisa mais próxima dos pensamentos de criar do céu, é curar aqui. Porque aqui no mundo separado de Deus não há como criar, porque a criação vem de Deus. Então, o que se assemelha aqui? Curar. Então, isso é o que se assemelha.
Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Então, a doença, para ela se manifestar, é preciso que a mente acredite que ela está separada de Deus e dos irmãos. E aí abre-se uma brecha, e nessa brecha, nessa ausência de amor, é onde a doença se instala. É onde o irmão pode se perceber doente, porque a mente, ela se percebe doente. Então, se também vês, né, o irmão, e ele se vê, portanto, necessitado, ele sabe que algo está faltando, ele não está na integridade de Deus, ele não está no todo, ele sabe que algo está faltando. E nesse conceito é que entra a doença. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. Então, se eu também vejo ele como um ser separado, individual, autônomo, como um ser especial e separado, nós dois perdemos a consciência do reino, porque o reino de Deus, ele é formado de todos os pensamentos que sabem que têm tudo e que estendem esse todo, que ter e ser no reino é igual. Então, tudo que é recebido é dado, e é dado porque é recebido no reino de Deus, no reino do amor. Então, a doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Então, todos os pensamentos de amor, de integridade, de cura são de Deus, mas a doença e a separação vieram com aquele conceito de separação de Deus, com aquela crença de um mundo à parte, com o ego. Veio a doença e veio a crença na separação. Se obscureces... Ing, tem tudo a ver com aquela pergunta. Oi, Rafaela? Ing, tem tudo a ver com a pergunta que eu fiz hoje mais cedo, lembra? Tem tudo a ver com aquela pergunta que eu fiz hoje mais cedo, lembra? Tenho. Até eu ia te colocar que hoje nós não ia falar na aula. Pode colocar ela aí, Rafaela. Não, eu fiz a pergunta no sentido de que nós devemos perdoar não só a doença que nós temos, que nós criamos para nós mesmos, mas a doença que nós vemos em qualquer pessoa que esteja próxima a gente, que se apresente a gente doente. Porque aquilo também é uma projeção nossa. Então, assim, é uma via de mão dupla. O perdão, ele, em relação à doença, parte tanto da pessoa que está doente, quanto uma pessoa que está completamente saudável, percebendo no seu universo de realidade uma outra pessoa que está doente. Isso, só muda a forma, mas é o mesmo conteúdo de separação, é o mesmo conteúdo de doença. E, inclusive, ele vai continuar nesse tema. É exatamente isso, Rafaela, que nós tínhamos comentado. Então, se obscureces o reino, estás percebendo que não é de Deus. Então, nós estamos percebendo um mundo à parte de Deus. E um mundo à parte de Deus, se Deus é o doador, e ele da vida, dos pensamentos, Deus alinha por nós os pensamentos, sem Deus tudo é caótico. Então, dentro da nossa crença de separação, já não há mais quem faça essa ordenação dos pensamentos. Então, e aonde o caos se instaurou, a doença tem um grande campo para se manifestar. E ela não faz parte do reino de Deus, faz parte daquele reino ilusório do ego. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. E é isso que a Rafaela estava dizendo. Então, eu preciso ver no meu irmão, aqui, na forma separada, eu vejo o Espírito Santo. Deixa eu só ver aqui no chat. Com muita gentileza apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte.
Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Sim, é essa tomada de consciência que o Espírito Santo faz. E cada vez que eu vejo o meu irmão separado de mim, que eu não reconheço que a realidade dele, o Espírito Santo mantém a memória nele, do ser que ele é em Deus, tanto quanto em mim, se eu não ver nele isso, eu estou percebendo a ele e a mim mesmo como separados. E é isso que permite que a doença entre. É essa percepção que precisa de correção. A doença física é apenas um efeito, uma materialização aqui desse pensamento. Então, quando nós compartilhamos o Espírito Santo sobre nosso irmão, isso não precisa ser um compartilhar verbal, é uma tomada de consciência, é eu, no meu pensamento, saber que ele ainda tem o mesmo Espírito Santo nele que está em mim. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Então, quando eu vejo o Espírito Santo no meu irmão, ao invés de ver ele um ser separado, tanto ele quanto eu voltamos a fazer parte do reino de Deus. E na minha mente, eu fico com essa consciência restaurada. O irmão, no momento que ele aceitar isso, ele também fica com essa consciência restaurada. Mas ele pode, eventualmente, continuar pensando que é separado e achar que ele não faz. E aí a experiência dele é como se ele não estivesse no reino. Como acontece com Jesus. Jesus vê a nós, na mente de Jesus, nós estamos de volta no céu. Mas por quê? Porque ele sabe quem nós de fato somos. Mas nós ainda não temos essa consciência, portanto, nós ainda não experienciamos isso. Então, isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. Então, ver o irmão como ele realmente é, ver é pensar nele como um Cristo. Porque os olhos físicos não vão mostrar mudança, os olhos físicos vão continuar mostrando um corpo. Mas na mente, no pensamento, eu sei que por detrás desse corpo, a realidade dele é um Cristo. Isso reflete a criação. Então, isso é o mais próximo do céu que eu consigo chegar aqui, dentro do pensamento separado. O que projetas ou estendes é real para ti. Né? O que projetas é o que eu faço dentro da mente separada, dentro do ego. O que eu estendo é pela minha mente certa, pelo Espírito Santo, porque o ego projeta, o Espírito Santo estende o amor. Então, o que projetas ou estendes é real para ti. Então, na minha experiência, se eu estou no ego, o mundo separado e a doença é real. Se eu estou no Espírito Santo, o que é real para mim, embora que os sentidos físicos continuem mostrando um mundo físico separado, o que é real para mim é o amor de Deus, é o Cristo, é a mente que serve ao Espírito. Isso passa a ser, na minha consciência, real. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Então, esse subtítulo aqui, ele é a lei do reino. Essa lei, que aquilo que eu projeto ou estendo, isso é real para mim, isso é verdade no céu, o céu contém essa lei, tudo que eu estendo no céu é real, assim como dentro do meu mundo equivocado. O que eu projetei como mente, na minha experiência, é real para mim, embora não real em Deus. Então, é verdadeiro para mim. Eu posso experienciar o impossível, porque a lei da crença faz com que eu possa experienciar isso.
Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. Então, a lei daquilo que eu projeto ou estendo é verdadeira para mim, essa é uma lei que tem no céu e aqui na terra. Mas o conteúdo no céu é muito diferente daqui da terra. Porque a extensão do amor é muito diferente da projeção. Por que isso? Dentro aqui do mundo da terra, aqui, as leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. Então, aqui no mundo físico, na nossa experiência, essa lei de projeção, ela tem que se adaptar para servir ao propósito da lei. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-la, podes chegar a resultados diametralmente opostos. Então, por que ele nos assegura que nós temos que obedecê-la? Porque nós não existiríamos se não fosse por essas leis. Porque essas leis são tão verdadeiras aqui no caos, aqui no equívoco, quanto na realidade do céu. Então, nós não temos como não existir ou como não projetar, como viver sem essas leis. Então, nós automaticamente, estando cientes ou não, nós sempre estamos obedecendo a essas leis. Porque o existencialismo ou a criação, ambos dependem dessa lei. Só que aqui no mundo físico, diferente do céu, onde essa lei é criação, aqui no mundo físico, ela se adapta à nossa necessidade e por isso ela pode trazer dois resultados completamente diferentes. Se nós seguirmos uma mentalidade, a do ego, ela vai separar. Se nós seguirmos a mentalidade certa com essa lei, ela vai unir. Um vai para um lado, o outro para o outro. Um cura, une, que é o Espírito Santo, o outro separa e causa doença, que é o ego. Então, aqui nesse mundo, essa mesma lei pode servir aos dois, tanto ao ego quanto ao Espírito Santo. Por isso que pode chegar a resultados diametralmente opostos. Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. Então, aqui no mundo eu posso ouvir tanto o ego quanto o Espírito Santo. Eu posso ouvir a duas vozes que falam em situações, em condições totalmente opostas, que dizem exatamente o oposto um do outro. Um afirma que eu separei de Deus e que estou num reino separado dele. O outro afirma que separar-se de Deus é impossível e que eu ainda estou em Deus, que isso aqui é só um sonho. Eu estou viajando em consciência dentro de um sonho. Então, é totalmente oposto. Um dá realidade à separação, o outro cura a crença na separação através da negação da separação. E aí nós temos então a lei que tanto existe no céu como aqui na terra. Aqui na terra é essa mesma lei, e eu sempre estou seguindo ela, que é aquilo que eu projeto, eu acredito. Então, se eu me uno ao Espírito Santo, eu vou acreditar no Espírito Santo. Se eu estou no ego, eu vou acreditar no ego. Não tem como estar no ego e não acreditar nele. Assim como não tem estar no Espírito Santo e não acreditar nele. Esta é a lei. Aonde eu estou, isso eu acredito. E isso é verdadeiro no céu também. Como filho de Deus, quando minha consciência está na unicidade completa do céu, é isso que é real para mim. Então, fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que projetas, tu acreditas. Então, fora do céu, essa mesma lei que é tão verdadeira, aquilo que eu projeto, aquilo que em minha mente, e eu estou fora da mente, me projetei para fora, mas aquilo que a minha mente projetou, eu acredito nisso.
essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino, o aprendizado é essencial. Então, no reino, no céu, não há o que ensinar, porque o conhecimento é completo. Não falta nada em conhecimento. Mas aqui no mundo separado, fora do reino de Deus, é essencial que venhamos a aprender. Então, aqui é necessário ensinar. Então, essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acreditas que eles sejam. Isso aqui, gente, é fundamental, que a gente nunca esqueça isso. O que eu projeto sobre o irmão, o que eu vejo no irmão, é isso que eu vou acreditar que eu sou. Então, por isso que é tão falacioso pensar em voltar diretamente e sozinho a Deus. Porque o que eu sou, de fato, eu vou aprender o que eu sou vendo o que eu estou vendo no irmão. Por isso que o meu irmão é meu Salvador. Por isso que o curso inteiro Jesus pede para nós vermos, através do Espírito Santo, o Cristo no irmão. Porque aí eu saberei que eu sou o Cristo. Então, isso aqui é fundamental. Não podemos nunca esquecer. Eu até vou repetir, ó. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros. E, portanto, acreditas que eles sejam. A lei do reino faz isso. Aquilo, assim como eu vejo o meu irmão, assim eu acredito que eu sou. No reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o conhecimento de que o que tu estendes, tu és. Então, no reino, ter e ser são o mesmo, e no céu não há o que aprender, porque tudo o que eu estendo, eu sou. Então, essa forma da lei não é adaptada de forma alguma, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. Então, Deus, que é amor, e o amor, para ser amor, precisa se estender. Então, Deus, ao se estender, criou a lei do estender, que aquilo que eu estendo, eu sou. Então, foi assim, foi através disso que essa lei foi criada e mantida eternamente imutável através da extensão do amor de Deus. E seus filhos, que criam como ele, a seguem em contentamento, tendo conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu a própria criação deles. O Filho de Deus, ele foi criado por essa lei, que aquilo que eu estendo, eu sou. Isso criou o Filho. E acho que daqui 5 minutos tem um aviso que pois apareceu. Eu vi um aviso, eu vou ter que ver o que é isso, de repente eu vou ter que voltar à gravação, porque eu não estou entendendo bem o que é isso. Parece que está acontecendo isso com esse aplicativo, está sendo avisado que está com limite de 1 hora. É verdade. Pois é, nós estamos em 38 minutos, até nem faz 1 hora ainda. Mas se eu sentir aqui que ele vai desligar, eu termino e eu volto a gravação, ou de repente eu vou ter que fazer sair fora e passar um novo link. Porque eu me lembro, semana passada, no final, eu tentei voltar a gravação e ele não entrou. Vou ver esses 5 minutos que falta aqui ainda, que nós temos esses 5 minutos, mas se ele parar, depois eu uno os dois na aula. Eu vou ter que ver como aumentar esse tempo. Mas, continuando aqui, então, o Filho de Deus, então, a própria criação depende dessa lei de Deus. Então, as leis, elas têm que ser comunicadas, se é que serão úteis.
Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. Então, aqui no mundo, porque nós não falamos a mesma linguagem de Deus, nós fizemos uma linguagem à parte, né? Nós quebramos a comunicação de Deus ao pensar separação de Deus. Então, dentro desse nosso reino separado de Deus, nós temos que trazer de novo um tradutor que traduza essa lei de Deus para nós. E agora ele vai falar da característica do Espírito Santo, então, como tradutor. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. Então, o Espírito Santo, ele traduz as coisas do céu para nós, embora que na forma seja diferente do céu, mas o conteúdo ele mantém o mesmo. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. Então, aqui nós também podemos entender que não há como nós voltarmos de novo à consciência do céu sem a ajuda do Espírito Santo. Não há como nós voltarmos por conta, por quê? Porque a nossa mente está conflitada. E por estar conflitada, ela traduz a lei de Deus em caos. Ela não tem um único direcionamento. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz esse trabalho por nós. É o Espírito Santo que traduz isso em nosso nome. O propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Então, o oposto não é dentro do ego aqui. O ego, ele traduz em forma de caos para se autopreservar. O Espírito Santo, ele não quer manter a forma, ele só quer o conteúdo. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Então, de todas as formas, em todas as linguagens, em todos os recantos do universo, o Espírito Santo ensina o mesmo conteúdo, que só o reino de Deus é real e é íntegro, e nós ainda fizemos parte do reino de Deus. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças de forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo, só o significado importa. Então, só aquilo que Deus cria importa. Nós estamos aqui no 5, 4, e realmente estamos recebendo aqui o aviso